Shalom, irmãos, a paz de Cristo, nosso Senhor, nosso Messias. Vamos continuar estudando o livro de Mateus, né? Nós estamos já em Mateus 22 e vamos falar mais um pouquinho sobre parábolas que Yeshua fez. Em Mateus a gente encontra várias parábolas, Jesus sempre falava por parábolas, e vamos aprender mais um pouquinho aqui sobre isso. Que o Pai possa iluminar a sua mente, abrir a sua mente, a minha, e que nós possamos juntos entender a palavra de Yeshua, compreender as suas palavras e viver essas palavras, Não só entender, reter, mas também vivê-las em nossas vidas, que o Senhor possa se manifestar em nosso meio. Amém? Então vamos lá para a parábola das bodas, no capítulo 22 de Mateus. Vamos ler um trechinho, Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cavalos já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas do caminho, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. A festa nupcial foi cheia de convidados. Irmãos, aqui a gente vê mais uma vez a simbologia, que Yeshua fala, colocando ali nessa parábola, nós percebemos o quê? Que ele está falando mais uma vez sobre o reino de Deus e quem irá entrar nesse reino, como você irá entrar, através de quê. Então ele coloca ali essas simbologias, essa parábola, para ajudar a identificar como será isso. O rei, a pessoa do rei nessa parábola, nós sabemos que se trata de Deus, Pai. Os servos, profetas que o Senhor enviou, e assim Deus também enviou os servos, os profetas, e também, a Yeshua. E para quê? Para convidar essas pessoas, primeiramente os convidados que ele chamou, que representa aí esses primeiros convidados, Israel. E aqui, como diz, ele mandou e eles não quiseram, não deram importância. Uns foram para um lado, outros foram para os seus comércios, não deram importância a essa festa. Eles ficaram preocupados com o seu dia a dia, com os seus negócios, com esta vida terrena, não quiseram aprofundar-se ou ir para algo que era espiritual, celebrar as bodas com o noivo. Eles não quiseram, rejeitaram o convite por suas demandas do dia a dia. Que nós hoje não venhamos recusar o convite do nosso noivo toda vez que ele nos chamar, por causa das nossas demandas, do nosso dia a dia, quando o Espírito Santo, hoje vem nos convidar para orar, nos convidar para jejuar, nos convidar para ouvir a palavra, que nós venhamos ouvir e atender a esse chamado e não deixar as coisas deste mundo, do nosso dia a dia, nos tomar todo o nosso tempo, a ponto de não celebrarmos com o Pai, a ponto de não termos comunhão com Ele. Então aqui, Israel não aceitou esse convite. E então ele manda
chamar a todos que encontrardes. Quem são esses todos que encontrardes? Já se trata de todos que querem estar, todos gentios e judeus que aceitarem o convite, né? O convite agora não se trata mais apenas de Israel, se trata um convite que se estende a todos, todos que encontrarem, todos que tiverem interesse, todos que quiserem, não só quem tem ali talvez um título, uma nobreza, não, todos, ele manda convidar a todos. E quem é esse todos, né? Na nossa realidade, são todos aqueles que aceitam a Yeshua. Esse é o convite. Jesus é o convite, Yeshua é o convite. E todos que aceitam esse convite entrarão nas bodas com o Pai nesta festa. Então, ele é o caminho, ele é o convite para entrarmos, e é através dele. E aí você vê que fala que ele convidou todos, maus e bons. Tá lá no versículo 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa foi cheia. Irmãos, então você vê que o convite se estende a todos, maus e bons. Não podemos achar que a palavra de Deus vai tocar somente aquele que é bom, né? A palavra de Deus, ela é tão eficaz, o convite Yeshua é tão poderoso que ele consegue entrar na vida de alguém que é mau, de alguém, às vezes, que está em pecado, que está em corrupção, que está na sujeira deste mundo. Ele consegue, né, através do convite, através de Yeshua, através da palavra, da semente lançada, ele consegue atingir maus, pessoas más, né, que têm a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos, de mudar a mente, né, Romanos 12, conforme a palavra do Senhor, ter uma mudança de mente. Então, todos nós devemos passar por essa transformação todos os dias. Mas esse convite, ele não foi só para os bonitinhos, para os bonzinhos. Jesus não vai só ajudar, convidar aqueles que são bonzinhos, aqueles que já fazem tudo certinho, não. A palavra é para todos, ela deve ser semeada para todos. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí já é uma outra questão, mas nós não podemos escolher quem nós vamos evangelizar, quem nós vamos lançar a semente, a palavra, olhar com olhos, né, de preconceito, porque a pessoa às vezes está afundada ali no pecado, mas Deus sabe o que tem ali naquele interior e o que ele pode usar e aquilo que a pessoa pode, né, ser transformada, e só ele é capaz de fazer essa transformação. Nós, com nossos olhos humanos, não somos capazes de ver tais transformações, mas ele pode, e ele nos capacita para ter essa sensibilidade também, né, para ter esse amor que vai além das aparências, que a gente vai ver no próximo estudo um pouquinho sobre essa questão da aparência. Então, o convite se estende a maus e bons. Quando o rei convida pessoas pobres, ele mesmo oferecia as vestes adequadas. Nós vamos ver aqui, ó. E o rei, no 11, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. Quando um rei, irmãos, naquela época, se fazia uma festa, né, e ele convidava também os pobres, pessoas que não tinham condições de ter uma roupa apropriada para aquele ambiente, para aquele momento, né, para aquela festa, o próprio rei, ele concedia vestimenta adequada para essas pessoas, né? Ele mesmo cedia, ele mesmo providenciava essas roupas. Então, todos recebiam a roupa adequada para usar. Então, quando o rei olha e vê este homem que não está vestido, ele disse: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial?
e ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui ele já está falando da condenação eterna. Irmãos, por quê? Por que a pessoa não aceitou essas vestes? Quem nos dá essas vestes de santidade? É o próprio Yeshua. O próprio convite, né? Que é Yeshua. Ele capacita, ele nos veste com essas roupas de santidade. O próprio Pai nos concedeu a veste de santidade. Ele nos deu Yeshua, ele nos presenteou com Yeshua para nós podermos ter acesso a essa festa, a essas bodas. Então, quem nos torna dignos é Yeshua. Quando aceitamos seu convite, somos dignificados por ele. Então, recebemos essa vestimenta própria para estar com o Pai. Essa vestimenta de santidade é ele que nos dignifica e através do Espírito Santo que nos santifica todos os dias. Essa vestimenta, né, que nós podemos entender também como a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos santificando. Então, quem não tiver, não vai ter direito a entrar nessa festa, porque ele deu para nós. E quem tomou posse, quem aceitou, vai entrar. Mas quem não quis, tchau, não entra. Porque não tem nem argumento. A pessoa que emudeceu não tem argumento, porque você ganhou. Você ganhou a roupa, você não vestiu porque você não quis, você não aceitou. Se você não aceitou, então você não quer ir nessa festa realmente, você não se importa com o rei realmente, com aquela festa, com aquelas pessoas, né? Você prefere ficar com o seu modo de ser, o seu modo de vestir, o seu modo de agir, né? Falando de coisas espirituais, irmãos, tirando as questões de vestimento, mas dizemos assim, da nossa forma de se comportar. Eu quero continuar no pecado, eu quero ir na festa, mas tô lá e cá, eu quero continuar no pecado, eu quero continuar fazendo o que eu fazia antes, eu quero continuar mentindo, eu quero continuar vendo esses negócios que eu gosto de ver, que não edifica a pessoa, né? Eu quero continuar tendo uma vida fora da palavra, fora dos preceitos do Senhor, mas quer receber as bênçãos, quer ir lá comer da comidinha do banquete, mas não quer participar completamente, com plenitude. Então não terá lugar para esse tipo de pessoa. Não tem meio termo. Você está recebendo algo de graça. Graça, a roupa foi te dada de graça, a vestimenta de santidade foi te dada de graça. O rei comprou para você, o rei pagou através do sangue de Yeshua, a roupa de santidade, o Espírito Santo que vai te limpar, te purificar todos os dias. Abra o teu coração para ele, deixe ele entrar, deixe ele agir, deixe ele te transformar, porque aí sim você poderá usufruir e aproveitar desse grande banquete, dessa festa. Amém? Aí vamos seguir. No 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? A questão do tributo, aí entra lá no versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Eles queriam surpreender Jesus, né? Eles se uniram ali para poder ver uma forma de pegar Jesus ali através de uma palavra errada, encurralando Jesus. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Herodianos, irmãos, eles eram apoiavam, né, como Israel estava ali sendo controlada por Roma, né, e tinha o governo romano. Os fariseus, né, eles queriam restaurar. Os fariseus, né, que eram de Israel, judeus, fariseus, eles
tinham como se fosse um partido político religioso de Israel, os fariseus, né, uma vertente ali do judaísmo, né? Eles queriam restaurar o governo, eles não queriam que Roma continuasse governando, que tivesse o imperador, né, não tivesse Herodes, nada disso. Eles queriam ter o governo deles restabelecido. Já os herodianos, eles já apoiavam a dinastia de Herodes estabelecida por Roma. Então, os dois tinham um relacionamento conturbado, né? Um não ia com o outro, não ia com a cara do outro, né? Esquerda e direita. Um não ia com o pensamento do outro, então eles não se davam muito bem. Mas nessa situação eles se uniram contra Yeshua. E olha só o que eles armaram. Herodianos dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Aí você vê aquela falsidade, né, puxando o saco para depois puxar o tapete. Logo com quem, né, irmãos? Vai dar ruim. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Por que eles fizeram essa pergunta, irmãos? Porque ali tinha tinham os soldados romanos ali presentes, tinham pessoas herodianos que apoiavam, né, a dinastia de Herodes, tinham os fariseus que não apoiavam, que não queriam esse governo. Então, assim, Jesus estava encurralado, porque se ele respondesse algo que favorecesse um lado, não deve pagar, sim ou não, ele seria considerado traidor, ou pelos judeus ou pelos romanos, porque se ele falasse para não pagar, os herodianos iam falar: aí, ó, ele está se levantando contra Roma, ele tem que ser preso, ele está se rebelando contra Roma, está fazendo uma rebelião, enfim. Já se ele falasse que sim, os judeus iam falar: tá vendo, ele não liga para o nosso povo, ele quer continuar, ele apoia Roma, ele não se importa, enfim. Então, assim, de um jeito ou de outro, eles queriam pegar Jesus. E eles se uniram com essa maldade no coração. E Jesus, já entendendo toda a situação, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, um denário. E ele diz: de quem é essa face, né, na inscrição, né, na moeda, de quem tem o rostinho lá? E eles disseram: de César. Então lhes diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa passagem tem as pessoas que dizem, né, e ali eles calaram aos dois, porque dá a César o que é de César, a moeda é de César, o dinheiro é de César, devolve a ele. E a Deus, porque sim, tinha que pagar tributos também ao templo de Deus. Então, Yeshua ali não fala só em dar a Deus o que é de Deus, as questões espirituais. O que é de Deus, né? O seu espírito, o seu amor, o seu entendimento, tudo isso você vai dar para Deus, sim, mas também, como está escrito na própria Torá, na própria palavra, nós também devemos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Você tem que dar o seu tributo, o seu imposto, dá. Você tem que dar o seu dízimo, suas ofertas também dê. Dê a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Mas só que, né, para Deus, só o dinheiro não importa, né? A gente tem que ter a atitude dentro de nós, que é muito mais importante do que o dinheiro, mas que deve ser também cumprido. E eles, ouvindo isso, maravilhavam-se e deixando-se retiraram, já ficaram assim, né? Que sabedoria, né? Porque ele não caiu na pegadinha. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus,
que diziam não haver ressurreição e o interrogaram. Aí já vem outra vertente, outro partido político ali, religioso. Os saduceus, como eu já falei em outros estudos, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam nos livros, nos rolos dos profetas, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, né? O Pentateuco, conhecido também como Pentateuco, né? 5 livros. E então eles fizeram uma pergunta a Yeshua, porque essa resposta ela se fundamenta mais nos profetas, se fundamentaria se ele respondesse, ele teria vários argumentos para dar, várias respostas para dar através dos livros dos profetas, né, e outros livros que ele poderia usar para falar sobre a ressurreição, sobre a pergunta que eles fazem aqui. Mas como Jesus também sabia que os saduceus não criam em ressurreição e não criam nos outros livros, ele responde sobre a ressurreição no próprio Pentateuco, na própria Torá, coisa que eles não conseguiam identificar ali. Vejamos, olha. Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição, olha bem. De qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Eles aqui queriam zombar de Jesus por falar de ressurreição, né? Eles estavam falando ali sobre a lei do levirato, que está lá, Levi quer dizer cunhado, né? A lei do cunhado, que estará em Deuteronômio 25, que serve para proteger as viúvas e sua linhagem, como a gente vê lá na história de Tamar, em Gênesis 38, quando a mulher casava e o marido falecia, o irmão assumia essa esposa e até o primeiro filho que eles tivessem teria o nome do falecido, como se fosse continuação da linhagem, ele seria como se fosse filho do falecido, para dar continuação à linhagem daquela pessoa que morreu. E ali eles ficam questionando sobre essa lei, que ele ia se casar com um, ela ia se casar com outro, o outro morreu, casou com outro, casou com todo mundo. E na ressurreição, já que vai todo mundo ressurgir, ela vai ser esposa de quem? Aí, Yeshua já responde dentro da palavra. Jesus, porém, respondendo, disse: errais não conhecendo as escrituras. De novo, né, fala, vocês não entendem nada, não conhecem nada, nem o poder de Deus. Ele está dizendo aqui, irmãos, que muitas das vezes acontece isso. As pessoas não conhecem a palavra e nem o poder. Ou conhecem algumas, né? A gente conhece algumas igrejas que se fixam muito em estudar a palavra, nas suas teologias, nas suas filosofias, nas suas interpretações, hermenêutica, exegese, e fica ali e experimenta só o conhecimento da palavra, assim como os fariseus, eles eram, né, doutores da lei, mas não conheciam o poder, não experimentavam essa palavra nas suas vidas, não viviam o poder da palavra. E aqui temos algumas igrejas também que gostam de viver o sobrenatural, elas são movidas pelo profético, pelo sobrenatural, mas deixam a desejar no lado do estudo da palavra, que é o que dá base para o profético agir, para o poder se manifestar, não sendo enganado, né? Para não ser enganado nem conduzido pelas trevas, né? E ser ali uma ação também humana. Então, tem que ter o poder, tem que ter a palavra, né? Os dois. E aqui Jesus fala, vocês não conhecem nem as escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, gente, ele diz que
os anjos de céu não se reproduzem. Então, no céu não haverá essa questão de reprodução, de casar e dar-se em casamento, de se reproduzir, né? E acerca da ressurreição dos mortos, aí ele entra na questão que eles realmente queriam, né? Ele já vai na ferida. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo... Aí ele usa uma resposta do próprio Pentateuco, porque ele só acreditava no Pentateuco, porque ele poderia basear a resposta dele para falar de ressurreição em outros livros, mas ele respondeu ali dentro do que eles acreditavam. É assim que vocês acreditam? Então eu vou te explicar dentro do Pentateuco. Eu sou o Deus, então eles declarou dizendo que Deus disse, né? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos, porque também tem essa passagem que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então, se Deus fala que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Abraão, Isaac e Jacó já estão mortos, então a palavra está se contradizendo e Deus é Deus de mortos. Então, Deus estaria ali, a Torá ali, a Bíblia estaria errada. A Torá, né? Então, ele falou, então, como que Deus fala que ele é Deus de vivos e ao mesmo tempo fala que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que são pessoas que já haviam partido, né, deste plano. Então, o que ele quis dizer? Que esses já haviam ou iriam ou já haverão de ressurgir, de ressuscitar. Então, Deus é Deus de vivos e esses serão vivos novamente. E aí, e eles, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceram. E os fariseus, vendo que eles emudeceram os saduceus, né? Reuniram-se no mesmo lugar. E deles, o doutor da lei interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Não satisfeito, viu que ele deu na cabeça ali dos saduceus, ele pensou... Os fariseus foram lá, não, a gente tem que dar um jeito de pegar. Não é possível, né? E aí eles perguntam. Aí os fariseus vão lá, sua vez, né? Vai, a gente não conseguiu, vai, é você agora. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, Yeshua responde com Deuteronômio 6:5, que é uma parte de uma oração lida diariamente pelos judeus, que é chamada de Shema Israel. E essa oração fala, né? Shema Israel, e aí fala... amarás o teu Deus de todo o coração. E aí ele pega uma parte disso e responde. Ele faz um resumo, ele simplifica toda a lei, né? Como nós sabemos. Aí você pensa, para eu fazer um resumo quando a gente está fazendo um estudo da escola, da faculdade, que o professor pede um resumo, para fazer esse resumo, você pode ir, ele vai te dar um texto para você fazer um resumo, né? Ou um livro, ou um texto, uma redação, enfim. Você pode pegar e falar assim, não vou ler esse texto, vou fazer o resumo aqui. Você não pode eliminar o texto do qual você vai fazer o resumo. Então, assim, para fazer o resumo, você precisa conhecer o texto original, você precisa entender para explicar e simplificar aquilo para o outro entender, sem ter que ler tudo. Mas você precisa, para resumir, você precisa saber entender. Então, assim, quando Yeshua resume
a lei, ele não está anulando ela, não está anulando todo o Pentateuco ali, todos os 10 mandamentos e as outras leis que estão lá, né, em Levítico. Ele não está anulando tudo aquilo ali, ele está resumindo tudo aquilo ali para você. Ele está simplificando de algo da onde ele tirou. Então não adianta a pessoa falar que Jesus anulou a lei, que Jesus agora só tem 2 mandamentos. Ele simplificou, ele resumiu, mas tem uma base. Você não vai dar um resumo para uma professora de algo que não tem, que você não leu, que não tem uma base para da onde você ter tirado. Então aquilo ali não vale mais o que estava no texto original? Só vale o resumo? Não é assim, né, que funciona. Então, para você ter ideia e conseguir simplificar e conseguir entender simplificado, você tem que entender toda a base. E a gente vê que ali são os 10 mandamentos, e ele pegou os primeiros 4 mandamentos que fala sobre amar a Deus. Amar a Deus de todo o teu coração, não terá outros deuses. Os 4 primeiros mandamentos falam do amor a Deus. Então ele resumiu em um: amarás teu Deus de todo o teu coração. E os outros mandamentos, os outros 6, fala sobre não matarás, que quer dizer algo que você não vai praticar contra o seu próximo. Não adulterarás, né? Não vai trair, não vai praticar também com o seu, não roubarás. Enfim, diz respeito ao outro. Então ele simplificou em 2. Mas por quê? Porque se eu amo a Deus, eu não vou ter outro ídolo. Eu vou amar ele de todo o meu coração, eu não vou ter outros deuses. Eu não vou blasfemar contra o nome do Senhor. Eu não vou adorar imagens. Então, resumiu. Se eu amo o meu próximo, eu não vou trair ele, eu não vou roubar o que é dele. Eu não vou fazer, cobiçar a esposa dele, cobiçar os bens dele. Então, ele resumiu aquilo ali, mas é válido você entender o que é que tem além, né? Como que é que você pode praticar esse amar a Deus e amar ao próximo. Mas resumindo, se eu amo o meu próximo, eu não vou fazer nada de ruim com ele, porque eu vou fazer com ele o que eu quero pra mim. O amor é assim, né? A gente quer agradar, a gente quer ajudar, a gente quer o bem do próximo. Então, ele resumiu ali a lei nesses 2 mandamentos. Respondeu com Shema Israel. E aí a gente vê no 40 destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí ele fala, né, que destes 2 mandamentos depende toda a lei. Tudo está baseado nisso, né? Mas ali você tem toda a lei e os profetas para você entender. Aí no 41, estando reunidos os fariseus, interrogaram Jesus dizendo: que pensais vós do Cristo, do Messias, né? Quando fala Cristo, quer dizer do Messias, né? Não fala de Jesus em si, da pessoa dele. Ele não estava falando o que vocês pensam de mim, não. Ele estava falando o que vocês pensam do Messias, né? Do Messias esperado, que vai vir, que vocês estão esperando. Que pensais do Messias? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. Diz-lhe ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo... E aí ele cita um salmo de Davi: disse o Senhor ao meu Senhor. Salmo 110. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo, porque ali ele pegou numa raiz que eles não tinham como explicar. E ele realmente ali agora quem questiona, vocês me questionam, me interrogam, me encurralam, agora eu vou perguntar a vocês uma coisa que vocês não vão saber responder, porque vocês acreditam, né? Sim, que há um único Deus, sim, mas vocês não acreditam que esse Deus e Senhor tem um filho. Então aqui
Jesus cita um salmo messiânico, né, que é o Salmo 110, que eles já conheciam como um salmo messiânico, que eles já conheciam que aquele salmo, eles já reconheciam que aquele salmo falava do Messias. Então, ele tenta mostrar que ele era descendente de Davi como homem, que o Messias é descendente de Davi como homem, mas que também é o seu Senhor, também é Deus, também é filho de Deus, também é espiritual. Eles não iam entender isso, porque eles esperavam um descendente homem que ia governar ali, que ia estabelecer uma paz ali, mas não um filho de Deus, um outro considerado, né, outro Deus, porque até hoje os judeus acham que quando a gente fala que Jesus é Deus, é uma blasfêmia, porque só existe um único Deus para eles, para nós também, e que não tem como, que é uma heresia falar que, como eles sempre perseguiam Jesus, por ele falar que ele era filho de Deus. Então, se ele é filho de Deus, ele também é um Deus, e só existe um único Deus, então não pode. Só que aqui no Salmo de Davi, ele deixou claro isso. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, ele coloca ali a divindade, Davi coloca a divindade do Messias. E eles não entendem como que o Messias é filho de Davi e está chamando o Messias de Senhor, de Deus, de Adonai, de Elohim, né? Então não tem como eles entenderem. Para eles poderem entender isso, é preciso da revelação do Espírito Santo, que o Messias, o Yeshua, é o Filho de Deus. Eles precisam conhecer Yeshua como Pai, como Filho, e Deus como um Pai. Eles só conhecem Deus como Senhor, como Adonai. Eles não entendem ainda o Deus como Abba. Apesar que na Bíblia cita Deus como Abba, eles passaram desapercebidos e não entendem que Deus é Pai. E se ele é Pai, ele tem filhos. E a própria palavra diz, né? Sois deuses. E Yeshua até interroga eles com essa passagem. Não diz a palavra sois deuses? Ou seja, somos deuses, filhos de Deus. Então, para eles isso ainda é uma questão muito difícil, e só a revelação do Espírito Santo através das vestes, né? As vestes do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, o convite de Yeshua, se eles aceitarem, eles entenderão Deus como Pai, não só como Senhor, não só como Deus, Elohim, e sim como Abba, que tem um filho, e esse filho é homem, mas também é Deus. Amém, aleluia. Que nós possamos orar também por Israel, para que eles possam reconhecer Yeshua como Messias, né? E nós sabemos que isso é um cumprimento de profecia, que quando o povo de Israel vai, então, chamar Yeshua, reconhecer ele, chorar e prantear pelo tempo que se perdeu. Aqui depois nós vamos ver isso também na Parashá seguinte, na Brit Hadashá seguinte. Então, irmãos, que nós possamos aprender com essas palavras. Os fariseus estavam ali sempre querendo encurralar o Senhor, encurralar Jesus, que nós possamos ouvir o que Jesus tem a dizer, ouvir o Espírito Santo, vestir, aceitar esse convite e não querer questionar a Yeshua, encurralar, né? Colocar contra a parede. Nós podemos sim ter um relacionamento, orar, tirar dúvidas com Yeshua, com o interesse de entender. Aqui os fariseus, eles não tinham interesse de aprender, não tinham interesse de sede, de aprender, de querer. A preocupação deles era não perder a autoridade deles, não perder o posto deles, não perder a razão. Então eles não estavam preocupados em entender, eles estavam preocupados em provar que eles estavam certos e Yeshua estava errado. Então
que nós não sejamos assim, que nós tenhamos esse relacionamento, que mesmo quando temos dúvidas, porque muitas das vezes temos dúvidas de certas coisas que acontecem, certas coisas da palavra, que nós venhamos perguntar a Ele, querendo entender, porque Ele vai nos responder, Ele vai tranquilizar nosso coração, Ele vai nos dar respostas que nem imaginamos. Amém? Que o Senhor esteja conosco e que venhamos vestir essa veste para entrar nas bodas com o nosso noivo. Amém? Glória a Deus.